Olá, pessoal, começando a nossa aula sobre polímeros, tá? O que são polímeros? Polímeros vão ser macromoléculas, lembra? Macro, grande, micro, pequenos, tá? Então, os polímeros são macromoléculas que vão ser constituídas por unidades menores. Essas unidades menores são os monômeros, tá? Então, a gente vai ter um conjunto de monômeros formando um polímero. O mero dele vem justamente dessas unidades, que é as unidades, e como são várias, polímero, ok? A gente pode classificar os monômeros, a gente pode classificar a partir da quantidade de monômeros. Exemplo, se eu tenho um homopolímero, quer dizer que ele é um polímero derivado de apenas um tipo de monômero. Agora, se ele é derivado de dois ou mais, eu vou ter um copolímero. A gente pode classificar eles também de acordo com a sua natureza, tá? E daí a gente vai distribuir em dois grupos: os polímeros que são naturais e aqueles que vão ser sintéticos, tá? Os polímeros naturais, ou os biopolímeros, bio de vida, tá? São os que ocorrem, então, na natureza. Exemplo, a gente tem a borracha, na forma de látex, por exemplo, nas árvores, os polissacarídeos, que vão ser os amidos, a celulose e o glicogênio, e também as proteínas. Então, já os polímeros sintéticos, que também vai poder chamar de artificiais, vão ser aqueles então produzidos em laboratório. Tá? Em geral, vão ser produtos derivados do petróleo. Então, a gente tem como exemplo o polimetacrilato de metila, que a gente costuma chamar apenas como acrílico, o poliestireno, o policloreto de vinila, que é o famoso PVC, o poliestireno e também o polipropileno. Tá? A partir dos polímeros sintéticos, tá? Ou seja, desses artificiais, vai ser possível também a fabricação de coisas como sacolas plásticas, canos hidráulicos, os famosos canos de PVC, como geralmente a gente conhece, tá? Materiais de construção civil, colas, isoporos, tinta, chiclete, pneu, embalagens plásticas, o teflon e também o silicone. Tá? A gente também pode classificar eles de acordo com o método que a gente consegue obtê-los. Tá? A gente vai ter o primeiro aí que a gente vai ver são os polímeros de adição. Eles vão ser formados pela reação de adição de um número muito grande de monômeros iguais, originando uma única molécula. Aí, como exemplo, a gente vai ter o polietileno, o PVC, o PTFE, que é o politetrafluoretileno, que é o Teflon, tá? O PS, que é o poliestireno, o PP, que é o polipropileno, o PAN, que é o poliacrinitrila, ou Orlon, tá? O PVA, que é o policetato de vinila, o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, ou também chamado de plexiglas, e as borrachas sintéticas, tá? E aí a gente vê vendo na imagem alguns exemplos de como a gente utiliza de fato no nosso dia a dia, tá? Aqui a gente tem exemplo, de polietileno, poliestireno, PVC e Teflon. Tá? O segundo grupo são os polímeros de condensação, que também pode ser chamado também de eliminação. Por quê? Porque eles vão ser formados também pela reação de condensação entre moléculas de substâncias iguais ou diferentes, e vai ter a saída simultânea de uma molécula pequena, como, por exemplo, a molécula de água. Tá? Aí a gente vai ter como exemplos baquelite, o nylon, a poliamida, o kevlar, o poliéster, tá? Silicones e também o policarbonato. E por último, desses três, os polímeros de rearranjo. Tá? Nesse caso, a gente vai ter um ou mais monômeros sofrendo um rearranjo, ou seja, uma reorganização, tá? Nas suas estruturas à medida que ocorre a reação de polimerização, ou seja, a formação do polímero. Tá? E um exemplo que a gente vai ter é o poliuretano, tá? Que a gente vai ter conhecido, por exemplo, nas esponjas de lavar louça. Tá? Daí, passamos para os polímeros artificiais. Os polímeros artificiais ou sintéticos vai ser aquilo que a gente chama de
plástico, tá? E a sua fabricação a gente utiliza muito calor e pressão para adquirir os formatos, tá? Além disso, tanto os naturais como os artificiais vão poder ser classificados em termoplásticos, tá? O termoplástico é quando o formato dele pode ser modificado, ou a gente também pode classificar ele em termorrígidos ou termofixos. Isso é, quando a estrutura é tridimensional, é rígida, com ligações cruzadas, logo seu formato não pode ser modificado. Então aqui no exemplo termoplástico, a gente tem uma sacola plástica, que o formato dele vai ser modificado dependendo do volume do que a gente tem ali, tá? Do objeto que a gente tem ali. Já no termo rígido, que é aquele exemplo que tem ali, um telefone feito de plástico, ou a gente poderia botar como exemplo um pote de plástico, independente que eu botar ali, ele vai permanecer com aquele mesmo formato, tá? A estrutura dele não vai ser modificada por conta disso, tá? E por último, desses, a gente tem os polímeros biodegradáveis, tá? Eles vão ser materiais que vão se degradar em dióxido de carbono, água e biomassa, devido ao resultado da ação de organismos ou enzimas em cima deles, tá? Por que que eles são importantes? Justamente por causa da preservação do meio ambiente, tá? Eles vão ter um tempo para se degradar muito menor, tá? Então, os polímeros biodegradáveis podem ser naturais ou sintéticos, tá? Eles podem ser derivados das seguintes fontes: fontes renováveis de origem vegetal, como milho, celulose, batata e cana-de-açúcar. Eles podem ser sintetizados por bactérias, eles podem ser derivados de uma fonte animal, como a quitina, quitosana ou proteínas, tá? Ele pode ser obtido através de fósseis, como petróleo. Os polímeros biodegradáveis são utilizados na produção de embalagens de alimentos, sacolas plásticas, produtos para agricultura e para o consumo. Inclusive, a gente teve recentemente que os mercados não dão mais sacola plástica, e as sacolas que eles dão são biodegradáveis, tá? Aí, através do processo da biodegradação, eles vão evitar o acúmulo de lixo, porque se ele demora um ciclo, ele tem um ciclo de vida muito menor do que os plásticos normais, a gente não tem esse acúmulo de lixo de plástico, tá? O que melhora bastante a vida no geral no ecossistema, tá? E aí a gente tem, não sei se vocês já repararam, mas tudo que você comprar de plástico, ele vai ter esse triângulozinho e um número dentro dele, tá? Esse número indica para a gente que tipo de polímero é aquele, que tipo de plástico é aquele, tá? Então a gente tem como número 1 o politetraflato de etileno, tá? Que a gente vai encontrar ele em garrafas de refrigerante, água mineral, sacos de dormir, travesseiros e fibras têxteis. É o famoso PET. A garrafa PET é esse cara, tá? E aqui, ó, ao lado aqui a gente vê o que a gente encontra a partir dessa matéria-prima reciclada, tá? A gente vai ter formação de outras garrafas de refrigerante, balas de detergente, filmes transparentes e fibras para tapete e casacos, tá? O PAD, a gente vai ter ele em sacolas de compras, sacos para freezer, frascos para iogurte, embalagem de shampoo e produtos de limpeza engradados, que a gente vê que são plásticos bem diferentes do plástico de garrafa PET. Você não consegue apertar com a mesma facilidade que você aperta uma garrafa PET uma embalagem de shampoo, tá? Justamente ele é um polietileno de alta densidade e por isso também que ele está indo para o freezer. Ele vai resistir melhor, tá? Alguns vão resistir melhor a mudanças de temperatura. É por isso que tem alguns plásticos que a gente pode levar no micro-ondas e outros não, tá? Quando a gente recicla ele, o que a gente consegue obter? Cestos de lixo, frascos de detergente, engradados, canos de irrigação, recipientes para material reciclado e cercas de jardim. O PVC, a gente encontra ele em vinil não plastificado, em garrafas transparentes e também em vinil plastificado em mangueiras, sacolas de sapato e tubo, tá? Então, novamente, a gente consegue através dele gerar garrafas de detergente, conexões de encanamento, vinil plastificado em mangueiras e pisos industriais. O PEBT é o forro de plástico preto, tá? A gente vai encontrar ele também em tampas de pote de sorvete, cestos de lixo e
sacolas, tá? Através da reciclagem do material, a gente consegue película para prédios, perdão, indústrias e sacos para mudas de planta, aqueles saquinhos pretos. O PP, a gente encontra ele, por exemplo, em pacotes de batata frita, pote de sorvete, canudo e embalagens transparentes, tá? Através dele, a gente consegue gerar cestos de lixo, recipientes para material reciclado e painéis de construção, tá? O PS, que é o poliestireno, a gente encontra ele naqueles talheres de plástico, tá? Eles contêm imitações de cristais, tá? E copos para bebidas quentes, embalagem de comida, bandeja de carne e caixa de frutas. Então você vê que ele está muito relacionado aos descartáveis, tá? E aí, através da reciclagem dele, o que a gente consegue? Pregador, cabide, objetos de escritórios, carretéis, réguas, caixas de CD, tá? E etc. E a gente tem o sétimo símbolo, que é o outros, tá? É qualquer outro polímero que não se enquadra nos outros pontos, tá? Então, por exemplo, o acrílico e o nylon. O que a gente consegue reciclando isso aí? A gente pode conseguir rodinhas, móveis de plástico e estruturas também submarinas, ok? E aí, a gente também tem as etapas, os processos de reciclagem, tá? Aí eu vou ter 4 processos de reciclagem de plástico, tá? Sendo dela 2 mecânicas, a primária e a secundária são processos mecânicos, a terciária é um processo químico e a quaternária é um processo energético, tá? Na primária, geralmente isso vai acontecer na própria indústria. São materiais que, por alguma razão, não saíram do formato que deveriam sair, tá? E aí eles não saem nem da própria fábrica. Na própria fábrica, eles retêm esse objeto e reutilizam para a formação de um novo, tá? A reciclagem secundária, ela também pode ocorrer nas fábricas, mas ocorre principalmente pelos catadores, tá? É um processo mecânico, que é o que a gente vê os catadores fazendo. Eles recolhem todo esse material e os separam, tá? Para a gente poder fazer a reciclagem. Então, essa é a reciclagem secundária. A reciclagem terciária é um processo químico, tá? Então, através de um processo químico, a gente vai transformar um polímero, a gente vai desmontar ele em cadeias para formar um outro material. Já a reciclagem quaternária, a gente vai fazer a queima desse plástico. E através dessa queima, a gente vai gerar energia elétrica. E 1 quilo de plástico vai ser o equivalente à mesma coisa da gente queimar 1 quilo de óleo, tá? Então, a gente gera uma boa quantidade de energia, tá? Para retirar esse plástico do ambiente e gerar energia elétrica.